Boa noite. Meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Juntaste os meus pedaços, meu fardo, meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu pecado mal naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim, quando tenho que negar, me dou, quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu eu? Santo, seja meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, seja meu consolador, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, Espírito Santo, diz pra mim
Pastor Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu saí aqui, o Estevão atrás. Mas na escada eu mandei ele passar na frente, que é para ver se compensava alguma coisa da diferença, né? Ok, nós temos aqui nesta noite, para alguns já conhecido. Eu não vou falar muito porque tem um vídeo aí que o vídeo vai falar tudo, mas a minha vinda aqui, meu amado irmão, é para desejar que você, nesta noite, como tem sido nas anteriores, seja um instrumento de Deus para a vida desse povo que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos soltar o vídeo. Stephen Brett é filho do meio do casal missionário. Stephen Brett é filho do meio do casal missionário Haroldo e Mary Brett. Ele nasceu no dia 8/3/1960 em Manaus, Amazonas. Viveu a sua infância e adolescência na Igreja Batista 14 de Dezembro, onde seu pai, pastor Haroldo Brett, pastoreou por 30 anos. Na Igreja Batista 14 de Dezembro, ele recebeu a Jesus como Salvador. Foi batizado e atuou em diversas frentes de trabalho. Aos 18 anos, foi morar nos Estados Unidos da América, para dar continuidade à sua vida acadêmica. Em 4/5/1985, este volta à sua terra natal e à IBCD. Só que desta vez é para casar-se com Salete Nunes Brett, filha dos nossos irmãos Salomão e Janete Nunes. É pai de Steven Mateus Brett. Pastor Stephen Brett faz viagens missionárias regulares ao Brasil e sempre que pode, reserva em sua agenda um dia para pregar na IBCD. Pastor Stephen Brett. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Cordial boa noite. Me sinto cheio de emoção após esta apresentação e após este vídeo. Quando eu vi no programa que a irmã Edileuza passou para mim, eu vi que haveria um vídeo para apresentar a mim. Eu pensei, o que será que este vídeo contém? Agora eu sei o que o vídeo contém. E fico muito emocionado ao receber esta homenagem e esta introdução tão especial. Agradeço aos irmãos pela sua presença hoje à noite. Você lidou com as inconveniências da chuva e com a lama e chegou até aqui para adorar a Deus e para ouvir a mensagem que Deus tem colocado em meu coração. Agradeço a Deus que eu estou finando, já no final, caminhando para o final desta 7ª viagem, como missionário evangelista itinerante ao Amazonas. Essa viagem tem sido diferente do que as viagens passadas, ela tem sido um pouco mais dificultosa, um pouco mais desafiante, mas Deus tem me trazido até aqui e dou graças a Deus por isso, pois posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E dou graças a Deus ao irmão Salomão e à irmã Janete, que estão aqui me acompanhando hoje à noite, e ore por mim, e ore pela minha sogra, a irmã Janete, que estará me acompanhando de volta aos Estados Unidos, já amanhã à noite, para terça-feira de madrugada. Já iremos ao aeroporto às 9h30, 9h40 da noite, para viajarmos 12h55 da manhã, e a irmã Janete estará visitando-nos lá nos Estados Unidos os próximos 6 semanas. Então, ore por mim, ore por ela, e também a amiga da minha esposa, amiga da irmã Janete, a Ieda, estará nos acompanhando e passando uns 20 dias conosco lá. Trago uma palavra de saudações do pastor Haroldo Brett,
que se encontra lá em Lexington, Kentucky, morando na nova casa do pastor Marcos, e ele manda uma palavra de saudação a todos os irmãos aqui. E dou graças a Deus por todas as ricas bênçãos que eles têm me concedido, e também cada igreja onde tenho pregado, e também de participar de um concílio do irmão para a consagração do querido irmão João Fortaleza Reis, em que participei do concílio no dia 14, junto com o pastor Carlos, o pastor Vanderlei, o pastor Esvaldo e o candidato João Fortaleza Reis, e participei também no domingo à noite, dia 20, na imposição de mãos na consagração do querido pastor João Fortaleza Reis. E dou graças a Deus por aquela oportunidade que tive de estar aqui com os irmãos e o convite lançado a mim pelo pastor Vanderlei para estar aqui presente com os irmãos para trazer a mensagem que Deus tem colocado em meu coração. O pastor Vanderlei Melo tem sido realmente um amigo genuíno, um amigo de peito, um amigo que não artificial, não um amigo da onça. Ele tem sido um verdadeiro amigo e dou graças a Deus por ele e a bênção que ele tem sido na minha vida. E assim, nesta noite, gostaríamos de abrir as nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 17, e vamos ler do versículo 24 ao 27. E convido a todos que podem ficar de pé, para ficarem em pé em reverência da inerrante e infalível Palavra de Deus, que se encontra em Mateus 17, dos versículos 24 ao 27, e assim declara a Palavra de Deus. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, ou anteviu, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, que era uma moeda do valor de 4 dracmas. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. E assim que Deus abençoe a leitura das Sagradas Escrituras, que se encontra em Mateus 17, do versículo 24 ao 27, oremos. Pai Celestial, lhe agradeço tanto, ó Deus, pela bela oportunidade de estar mais uma vez aqui na Igreja Batista 14 de Dezembro, onde sempre temos sido recebidos com todo o amor e carinho. Abençoe o pastor Vanderlei e sua família. Abençoe cada um dos irmãos que aqui se encontram nesta noite. E também responda e atenda às necessidades e às petições de cada um. Perdoe-nos pelas nossas falhas e abençoe esta mensagem e remova o mensageiro, ó Deus, para que podemos pregar o que precisa ser pregado de acordo com a tua santa vontade e não pregar o que não é necessário pregar. E assim, ó Deus, abençoe a cada um, abençoe o ministério desta igreja e também abençoe desde já a nossa viagem de volta aos Estados Unidos com a irmã Janete, com a Ieda, e também a nossa querida esposa Salete, o nosso querido filho Stephen Matthew, lá nos Estados Unidos, que nos aguarda. E também o pastor Haroldo e o pastor Marcos, lá em Lexington, Kentucky. Assim pedimos todas essas coisas em nome de Cristo Jesus, de hoje para sempre. Amém. Prezados irmãos, podeis assentar-vos. Antes de introduzir a mensagem nesta noite, falar um pouco acerca da pequena aldeia de Cafarnaum, onde ocorreu este incidente, esta ação, este milagre durante o ministério de Jesus Cristo. Queremos fazer um breve comentário sobre o texto que já lemos. Pois no versículo 24, nós vemos que Jesus e Pedro chegam a Cafarnaum, e enquanto Jesus está dentro da casa, Pedro está fora da casa, e os cobradores de imposto perguntam dele, os cobradores das 2 dracmas, perguntam se o mestre de Pedro paga o imposto das 2 dracmas. Este imposto era recolhido anualmente para o sustento do templo. Então vemos no versículo 25 que Jesus antecipou a perplexidade de Pedro ao tentar mostrar-lhe
que, na verdade, os membros da família real estavam isentos de impostos. Só os estranhos que passavam pela aldeia de Cafarnaum, onde você vê no telão, onde estava localizada, na região ao norte do Mar da Galileia, somente os estranhos pagavam os impostos, não os membros da família real. Então, assim, Jesus, o Filho de Deus, não tinha a obrigação pessoal de pagar pelo sustento da casa de Deus, pois uma vez que ele era Deus, 100% Deus e 100% homem, o templo lhe pertencia. Malaquias 3:1 declara isso. Mas, apesar disto, ele pagaria o valor devido a fim de não causar escândalo. Então, vemos que Jesus, então, manda Pedro ao mar, lançar um anzol, e o primeiro peixe que ele pegar, de remover aquele estáter, que era uma moeda com um valor de 4 dracmas, e este peixe apanhado milagrosamente continha aquela moeda com um valor exato para pagar o imposto, não somente para Jesus, mas também para Pedro. Então vemos que a pequena aldeia de Cafarnaum estava localizada na região ao norte do Mar da Galileia. É interessante notarmos que frequentemente encontramos Jesus aqui. Eu creio que durante o ministério dele, ele usou Cafarnaum como uma sede de operações, como uma base de operações, como eu sempre uso Manaus como a minha sede, como a minha base quando eu chego até aqui. Dou graças a Deus que as últimas 2 vezes, a vez passada em abril e maio, e esta vez em outubro e novembro, eu tenho me hospedado lá na casa do irmão Salomão e da irmã Janete Gomes Nunes, lá na Nova República. E dou graças a Deus pelo fato que o irmão Salomão e a irmã Janete têm me recebido com todo o amor e carinho lá no seu lar. Então, Manaus tem sido a minha sede de operações. Eu tenho tido o privilégio já de visitar o Paranaíba na semana passada e de lá ir até o Alto Rio Urubu, visitando uma congregação que esta igreja era mãe, antes dela passar para a Igreja Batista de Manaus. E lá do Paranaíba nós viajamos até o Lago do Rio Urubu, visitando a congregação batista Nova Canaã, Correnteza do Cana, Rio Urubu. Então, dou graças a Deus que eu tenho uma sede de operações e esta sede se localiza aqui em Manaus. Foi aqui, durante o ministério de Jesus, que Jesus simplesmente falou e o servo do centurião foi curado. Foi aqui também onde o paralítico foi carregado por 4 de seus amigos para a presença de Cristo e lá ele foi curado. Pois durante o ministério de Jesus, vemos ele aqui frequentemente, pregando nas sinagogas, sim, mas também durante os outros dias, durante a semana, enquanto ele não estava pregando na sinagoga, o que Jesus estava fazendo? Ele estava cuidando das necessidades do povo. Então eu sinto que este foco duplo de Jesus deve ser imitado por nós como pastores. Eu fiz isso quando eu era pastor lá nos Estados Unidos. Eu sempre pregava na igreja quando as portas estavam abertas, mas também gostava de cuidar, de atender às necessidades do povo, que creio que o pastor Vanderlei Melo faz a mesma coisa. E esta vez eu tive o privilégio de fazer várias visitas, de acompanhar pastores, de acompanhar evangelistas, e realizar cultos nos lares, e visitar os idosos, visitar aqueles que não podem mais assistir na igreja. Pois foi este o ministério de Jesus aqui em Cafarnaum. E também dou graças a Deus por estes 4 amigos que carregaram este paralítico para a presença de Cristo. E eu imagino, na minha mente, eu imagino as dificuldades que esses 4 amigos tiveram para levar o seu amigo paralítico, que estava acamado, não podia sair da cama, para chegar até a casa em que Jesus se encontrava. Imagine o engarrafamento que eles encontraram. Não um engarrafamento, como em Manaus, né, de caminhões e carros, mas eu imagino um engarrafamento de jumentos e camelos, para chegar até na frente daquela casa. E chegando lá, o que eles encontraram? Pior ainda, uma multidão de pessoas fora da casa e uma multidão de pessoas dentro da casa. Não podiam nem chegar na porta, não podiam entrar pela porta, não podiam entrar pela janela. O que fizeram? Decidiram de atrepar no teto da casa,
de arrombar um buraco no teto da casa e arriar a cama do seu amigo paralítico para lá ser curado perante a presença de Jesus. Que amigos verdadeiros, que amigos genuínos. E dou graças a Deus por estes amigos e estes tipos de amigos que eu também tenho aqui. E também foi em Cafarnaum, onde ocorreu a cura do filho de um oficial do rei e a cura da sogra de Pedro, de uma febre forte, ocorreu aqui em Cafarnaum. Mas apesar do fato, irmãos, tristemente temos que notar que Cafarnaum, apesar do fato que esta aldeia foi o lugar de tais eventos, tais atos milagrosos, prodígios e sinais, o povo em geral não creu nele. Pois foi aqui que Cristo fez uma das suas mais sérias acusações, uma maldição, quando ele declarou em Mateus 11, 23 e 24, sobre o destino de Cafarnaum, o que ocorreria por causa do que aconteceu em Cafarnaum. E vamos lá conferir comigo, e creio que o texto está no telão, Mateus 11, e vamos ler do versículo 23 e o 24. Vamos lá para o livro de Mateus 11, e vamos ler o versículo 23 e o 24. Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Eis as palavras de Jesus, pronunciando esta maldição sobre Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, desde o ponto de interrogação, descerás até ao inferno, o oposto. Porque se em Sodoma, você se lembra o que aconteceu em Sodoma? Foi destruído por causa do pecado em Sodoma. Se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor, ou menos ira, ou menos seriedade haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que para contigo. Mas em contraste desta séria acusação, desta maldição, é interessante também nós notarmos o que Lucas nos informa sobre Cafarnaum em Lucas 4, 31 e 32. Vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 4, e vamos ler os versículos 31 e 32 sobre o efeito profundo que a pregação de Cristo teve com os ouvintes aqui em Cafarnaum. No livro de Lucas, capítulo 4, e vamos ler o versículo 31 e 32. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Vemos Jesus mais uma vez ensinando na sinagoga no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, ou do seu ensinamento, porque a sua palavra era com autoridade. Que triste, que muitos se impressionaram com a pregação de Cristo por causa de sua autoridade, mas poucos creram nele. Então, certo dia, de acordo com o nosso texto, quando Jesus se encontrava em Cafarnaum, um dos cobradores de impostos confrontou Pedro com a pergunta que se encontra no nosso texto. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Este imposto, este tributo, como já mencionamos, era recolhido anualmente para o sustento ou para a manutenção do templo. Então vemos que Pedro, que raramente se encontrava com perca de palavras, respondeu sim, mesmo sem se consultar com o seu mestre, Jesus Cristo. Então agora lhe convido a considerar 3 lições concernentes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aprender 3 lições da boca de um peixe. Bem, eu já tive vários professores, na faculdade, no colégio, mas nunca tive um peixe professor. Já pesquei alguns, não tenho comido muitos, porque eu não gosto de comer peixe, eu prefiro outras opções, mas nunca aprendi uma lição sequer da boca de um peixe. Hoje à noite vamos aprender 3 lições da boca deste primeiro peixe. O primeiro, ponto número 1, o seu grande conhecimento, o grande entendimento,
a grande sabedoria de Deus. Pois imediatamente, ao entrar Pedro em casa, mesmo antes dele falar uma palavra sequer, Jesus já sabia o que tinha transpirado. Jesus já sabia o que tinha acontecido. E já sabia o que Pedro estava pensando naquele momento exato. E nós sabemos que com as nossas limitações como criaturas humanas, temos que primeiro ouvir as pessoas falarem a nós, antes de sabermos o que está no seu pensamento. Às vezes, mesmo assim, nós não sabemos de certeza o que está no pensamento das pessoas que falam a nós. Pois eu tenho que confessar, às vezes eu estou pensando algo, concentrando em algo, e minha esposa Salete vê que eu estou pensando em algo, e de repente ela pergunta: Estevão, o que você está pensando? Aí de repente eu penso outra coisa, para poder dizer para ela não exatamente o que eu estava pensando naquele momento, pois eu não quero que ela saiba o que está pensando, porque eu tenho medo que talvez ela vai me criticar, não é? Então eu não digo exatamente o que eu estou pensando naquele momento, e assim nós somos, não é? Nós não podemos ler os pensamentos uns dos outros. E eu dou graças a Deus por isso. É meio perigoso, não é, pastor Carlito? Poder ler os pensamentos um do outro. É melhor não sabermos, às vezes, os pensamentos uns dos outros. Mas nós sabemos que nós temos que primeiro ouvir as pessoas, pessoalmente, falar a nós antes de conhecer os seus pensamentos. Mas sabemos que Cristo conhecia os próprios pensamentos do povo. Então, quando algo inesperado acontece, nós muitas vezes ficamos surpresos. Somos pegos de surpresas ou até chocados. Hoje à noite eu fiquei surpreso com este vídeo que me apresentou. Não tinha ideia nenhuma que este vídeo seria lançado, que este vídeo passaria ao me apresentar. Fiquei muito emocionado com este vídeo. Foi algo inesperado, foi uma surpresa agradável e inesperada. Mas Jesus, irmãos, nunca foi surpreendido. Ele nunca foi pego de surpresa. Ele nunca ficou chocado, porque ele sempre sabia o que iria acontecer, mesmo antes de acontecer. Permita-me lhe dar alguns exemplos. Ele soube antecipadamente que ele seria rejeitado e crucificado em Jerusalém. Ele soube antecipadamente que um dos seus próprios discípulos, Judas, iria traí-lo. E também que Pedro, seu discípulo de força, o seu discípulo sempre ao seu lado, iria negá-lo 3 vezes, mesmo depois que ele disse que o nunca negaria e o nunca abandonaria. E também ele sabia do local exato aonde enviar os seus discípulos para apanhar o jumento, para ele montar e entrar em sua entrada triunfal em Jerusalém, e soube como encontrar um lugar, um salão, um quarto para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Pois seu conhecimento, a sua sabedoria é infinita, pois ele é onisciente. Vamos agora ao livro de Salmos. Salmos capítulo 147, e vamos ler o versículo 5, e depois ler Salmos 139, versículo 6. Salmos 147, versículo 5, o salmista declara: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Seu entendimento não se pode medir. Nós podemos medir objetos, não é? Podemos medir terrenos, podemos medir edifícios e casas. O irmão Salomão é um ótimo carpinteiro, e ele está dando uma de pedreiro também esses dias, e ele sabe medir com aqueles instrumentos que mede. Ele sabe exatamente medir os centímetros e os metros de qualquer coisa que ele precisa medir. Mas, de acordo com o salmista, não se pode medir o entendimento de Deus. Não se pode medir seu entendimento. Que verdade gloriosa e maravilhosa. E também, Salmo 139, versículo 6, o salmista declara, concernente ao entendimento, à sabedoria de Deus, o conhecimento dele: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, quando consideramos esta verdade maravilhosa, concordamos com o salmista que declara também em Salmo 139, 6, que já lemos,
E agora temos visto, de acordo com esses 2 salmos e de acordo com o que já vimos, que a primeira lição da boca de um peixe nos ensina sobre o seu grande conhecimento, o seu grande entendimento, sua grande sabedoria, pois Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Em segundo lugar, vamos considerar a segunda lição da boca de um peixe, e é concernente à sua grande pobreza. Veja comigo em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9, nós lemos: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o quê? Vos tornasseis rico. Que verdade gloriosa e maravilhosa. Ele que podia declarar em Ageu, capítulo 2, versículo 8, se tornou pobre por nós. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele também declara no livro de Salmos, capítulo 50, versos 10 e 11, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias que aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Mas quando Jesus habitava entre os homens, ele vivia como o mais pobre de todos os pobres, pois este imposto para o sustento e a manutenção do templo era uma moeda de pouco valor, 2 dracmas. E mesmo assim, Jesus Cristo, em sua humanidade, 100% homem, não possuía nem este pequeno, quase insignificante valor monetário. Que contraste! Pois ele, que colocou as veias de ouro e veias de prata nas montanhas, ele que colocou o petróleo em poços enormes na terra, ele que enterrou pedras preciosas nas profundezas da terra, não tinha nem sequer uma pequena quantia de troco para poder pagar este imposto do templo. Você se lembra que Jesus pessoalmente disse, declarou em Lucas 9:58, quando ele disse: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você se lembra que Cristo nasceu em uma estrebaria emprestada? Ele andou na costa de um jumento emprestado. Ele pregou na proa de um barco emprestado. Viajou várias vezes em barcos emprestados. Ele observou a Páscoa com seus discípulos em um salão, um quarto emprestado. E foi enterrado temporariamente em um túmulo emprestado. E eu fiz esse comentário lá no cemitério São João Batista para aqueles 23, lá da 24 de março que estavam presentes, o pastor Arlindo Folha também. Para todos aqueles ouvintes ao redor de mim, dou graças a Deus que Jesus não precisava comprar um túmulo, pois ele não precisou daquele túmulo por muito tempo. No terceiro dia ele ressurgiu, e ainda celebramos e comemoramos o domingo da ressurreição, pois adoramos a Deus no domingo da ressurreição, como estamos fazendo hoje. Então, dou graças a Deus que Jesus não precisava comprar um túmulo. Ele só precisou emprestar por poucos dias, por 3 dias, por poucas horas. Porque ele ressurgiu. Aleluia! Cristo ressurgiu. Então, como Deus Altíssimo e Rei dos Reis, ele se tornou pobre, sim. Mas por cada um de nós, para que nos tornássemos ricos. Agora a terceira lição. Já aprendemos sobre o seu grande entendimento, sua grande sabedoria e o seu grande conhecimento. Já aprendemos sobre sua grande pobreza. Agora vamos considerar a terceira lição da boca do peixe, sua grande soberania. Soberania quer dizer simplesmente supremacia em controle ou poder. Deus está em controle de todas as coisas. E o amanhã o pertence. Pois não foi por mera coincidência ou por simples acidente
que Pedro pescou um peixe com aquela moeda que continha um valor exato para pagar o imposto do templo, não somente para Jesus, mas também para Pedro. Deus enviou aquele peixe específico para o anzol de Pedro. E nós falamos de certas coisas que são imprevisíveis, como o vento, como o clima, como a chuva. Ninguém podia já profetizar ou saber que ia chover justamente um pouco antes do culto. Mas Deus controla o vento, Deus controla a chuva, Deus controla a natureza. Naum, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, Naum declara: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o quê? São o pó dos seus pés. E eu imagino na minha mente, Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, passeando tranquilamente pela tormenta e pela tempestade, pois Ele controla o tempo, a tormenta e a tempestade. Agora vamos para o livro de Jó. Jó 37, versículo 6, e depois versículos 10 a 13. Você pode acompanhar comigo no telão ou acompanhar comigo na sua Bíblia pessoal. No livro de Jó, vamos lá para o capítulo 37, e vamos ler em primeiro lugar versículo 6. Porque ele, Deus, diz à neve: cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sede fortes. Deus controla a neve lá nos Estados Unidos. Deus controla a chuva. Deus controla o aguaceiro. E agora veja versículo 10 ao 13. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para quê? Para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Sim, irmãos, Deus controla o tempo, Deus controla o clima. Tudo está sobre o seu controle. Sabemos que Pedro era um pescador profissional, não é? Um pescador de profissão. E pescadores geralmente gostam de contar certas histórias de pescaria. E muitas dessas histórias são exageradas, né? Às vezes até mentirosas, não é? Tamanho do peixe que escapou, o tamanho do peixe que não tirou a foto e não tem o peixe para provar. Mas creio que nunca um pescador na história de pescaria pescou tal peixe como aquele que Pedro pescou naquele dia. Pois de fato nós não sabemos com certeza como aquela moeda específica, aquele estáter, com valor de 4 dracmas, que era justamente o que Jesus precisava para pagar um imposto para si e para Pedro, como exatamente entrou na boca do peixe. Mas eu imagino que certo dia, um viajante, um judeu, atravessando o mar da Galileia, deixou cair acidentalmente esta moeda dentro da água, e um peixe pegou a moeda, subsequentemente sendo fisgado por Pedro. Então Pedro foi imediatamente ao templo, antes de gastar a moeda, não é? E pagou o imposto, a taxa, para a manutenção e o sustento do templo para Jesus e para ele. Não sabemos exatamente como tudo transpirou, como tudo ocorreu, mas compreendemos que o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos é Deus que controla todas as coisas, até o próprio movimento dos peixes do mar. Então, vemos a grande soberania do Senhor, vemos a grande soberania de Deus, que Ele está em controle de todas as coisas. E o que nós não controlamos, Ele controla. Ele controla o amanhã. Eu não controlo o amanhã, eu não sei exatamente o que vai acontecer amanhã. Eu já fiz alguns planos, já fiz alguns preparativos,
E eu creio que eu sei mais ou menos o que vai ocorrer amanhã. Mas o amanhã não me pertence. E eu não devo me preocupar com o amanhã, pois eu conheço aquele que segura o amanhã em suas mãos. Então, aqueles que não são salvos, por intermédio de Jesus Cristo, deveriam se alarmarem ao fato que um dia terão que encarar aquele que sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas e controla todas as coisas. Nada escapa o seu conhecimento e sabedoria. E um dia sabemos que teremos que encarar a Deus na eternidade. Pois veja o que Eclesiastes 12:14 declara. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Escondidas para nós sim, mas não para Ele. Quer sejam boas, quer sejam más. E o único modo possível de escapar no dia de julgamento eterno é para nós recebermos perdão de nossos pecados nesta vida, nesta oportunidade, nesta chance, pois depois dessa vida é tarde demais. E o único modo para você receber perdão dos seus pecados, você necessita receber a Cristo como único e suficiente Salvador, como Atos 16:31 declara: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Assim, irmãos, agradeço a todos os ouvintes ao passearem comigo, com Jesus Cristo, durante esta ocorrência, durante este incidente que ocorreu em Cafarnaum, para podermos pessoalmente aprender 3 lições da boca deste peixe: o seu grande conhecimento, a sua grande pobreza por nós e também a sua grande soberania, pois Deus está em controle de todas as coisas. E assim, agradeço a cada um que está aqui presente nesta noite e ore por nós, ao voltarmos aos Estados Unidos, se Deus permitir, de acordo com a vontade dEle e não a nossa. Estaremos de volta no próximo ano, em março ou abril do próximo ano, de 2014. Assim passamos a palavra e o convite ao querido pastor Vanderlei Rodrigues Melo. Legal, né? Vamos dizer? Muito. Deus ouviu a nossa oração. Deus lhe abençoe. Fui abençoadíssimo. Você também? Diga amém. Quem não entendeu nesta noite, né? 3 coisas, 3 lições maravilhosas. É para você anotar e guardar no seu coração. No dia do juízo não terá desculpa, porque hoje foi muito falar de uma maneira muito clara sobre o que? De Jesus. Vamos repetir? A primeira. Qual é a lição? Conhecimento de Deus, não é isso? De Jesus. Segundo, sua grande pobreza. Isso me deu uma lição incrível, não é? Emprestado. Esse aí é o... Nós somos egoístas, né? Isso é meu, não, isso aqui é meu. E ele era tudo dos outros, né? Que lição maravilhosa. E sua grande soberania, saber das coisas antes que alguns pensassem, ele já sabia. Muito obrigado, pastor, pode sentar lá, nós vamos cantar. Deus abençoe. E nós temos aqui um cartão, preste bem atenção. Esse cartão lhe dá a oportunidade de você tomar a decisão que o Espírito falou a você nesta noite. Ele está mesmo aí na frente da sua cadeira, tem lápis aí. Aí você está escrito aí: a minha decisão hoje foi aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor, ser batizado, reconciliar-me com Cristo e a igreja. Sou evangélico, desejo me tornar membro desta igreja. Desejo conhecer um pequeno grupo que nós temos de oração, ou uma outra decisão que assim você sentir desejo. Coloca o seu nome e aqui nós temos os outros detalhes que vocês vão ver: faixa etária, criança, jovens, adultos, etc.
E também não esquecendo de colocar quem lhe convidou. Você está aqui a convite de quem, ok? Esse é o momento que você ora e lê isso aí com carinho, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. A decisão que você tomar, com certeza fará uma grande diferença na sua vida. Amém? Domingo passado, alguém preencheu o cartão, você que fez a sua decisão, colocou no cartão que queria aceitar Jesus como seu Salvador. Você está aqui nesta noite? Gostaria de vir aqui à frente? Estou falando domingo passado. A de hoje você escreve, não precisa vir. Só do domingo passado. Há alguém que preencheu o cartão e declarou que está recebendo Jesus como seu Salvador, e você está aqui, gostaria de vir aqui à frente, que nós queremos lhe conhecer, queremos orar por você, e a igreja vai se alegrar muito. Há alguém? Ok. Então, se você ainda não fez a sua decisão, voltando a falar, pegue o cartão, ore e responda. Porque agora nós vamos cantar, fazer de uma música uma declaração maravilhosa. Vamos ficar em pé? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
palavra dessa música tem uma que é maravilhosa, né? Tem várias, mas essa que ele pede para transforma, né? Enche-me, sonda-me. Amado, nesta noite, eu creio que você foi abençoado com a palavra de Deus que nós ouvimos. Eu creio que essa palavra não volta vazia. Ela está falando ao seu coração. Mas eu quero lhe dar um aviso. À medida que nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós entendemos essa palavra, e nós a recebemos, há uma revolução na nossa vida. Os valores serão mudados totalmente, à medida que nós absorvemos, entendemos e colocamos em prática. Mas à medida que nós só ouvimos e gostamos, mas deixamos de lado, ela, se você não tiver uma experiência com Jesus antes de partir para a eternidade, ela vai servir quando você chegar diante de Deus. Ele vai mostrar no vídeo. O Eliseu me chamou para mim, o nosso estúdio está aqui do lado, e eu fui chamado para olhar o centro de transmissão da IBCD para todo mundo. Você foi para o mundo inteiro, viu? Aí eu fiquei impressionado. Vocês estão mais bonitos. O Dão está mais careca, eu vi a carequinha dele, mesmo que a minha. Todo mundo bonito. Se nós os homens já estamos fazendo isso, e a Bíblia diz que há festa no céu quando alguém se converte. Eles estão assistindo. Se você acredita, diga amém. Ele está vendo o que passa no seu coração. O pastor não falou isso hoje. Portanto, não deixe para depois. Se a palavra tocou no seu coração, olha, o cartão está aí. Nós falamos, estamos repetindo, porque isso faz a diferença na sua vida. Amém? Poder sentar. Agora nós vamos ter uma palavra do casal Oséias e Neia. Cadê? Quando eles estão chegando, nós ficamos bastante felizes com o número de pessoas em meio à chuva, não é? Em meio à chuva, o pessoal aceitou o desafio de chegar até aqui. Muito obrigado pela visita. Ele não vem pedir, não. Hoje a posição dele aqui é só de lembrar. Às vezes é só lembrança, né, Zé? Boa noite, igreja. Hoje a irmã Gracineia aqui disse que não quer falar. Ela vai deixar para me falar a parte dela. Irmãos, o hino que nós acabamos de cantar diz assim: eu quero ser usado da maneira que te agrada. E isso parece muito com esse ministério que o pastor colocou em nossas mãos, que é o coletar para doar. Porque eu nunca soube pedir muito. Mas Deus nos capacita, porque ultimamente eu ando pedindo tanto, só eu sei o quanto é difícil pedir, mas graças a Deus que está sendo tudo feito muito bem, e os irmãos têm cooperado e têm participado muito bem dos meus pedidos. Então é o seguinte, hoje, durante 6 semanas, nós recolhemos os donativos dos irmãos, recolhemos as cestas básicas dos irmãos. Quero agradecer aos irmãos que cooperaram. Foi além do que nós esperávamos esse mês, amém? Amém. Foi além do que esperávamos. As senhas que nós distribuímos, ainda vai sobrar rancho para o mês que vem, amém por isso, né? Então, as pessoas que receberam suas senhas, desçam ao término do culto, na sala 4, aqui embaixo no corredor, que vai ter uma pessoa encarregada de lhe entregar essa cesta básica. Nós temos um versículo que o irmão vai colocar, que é 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz, vocês leem comigo, eu leio, vocês só ouvem, tá? Leiam no pensamento. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E o 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama
E eu tenho certeza que cada irmão que contribuiu com bastante alegria. Amém? Após o culto, lá embaixo, receber as suas cestas. Agora a irmã Néia... ela vai falar. O pastor falou, ela vai falar. Sobre o encontro de casais. Eu ainda estou esperando aquele papel que foi dado pela manhã, e quem não veio pela manhã, eu tenho à noite, né, que é para fazer a inscrição para o encontro de casais. Então, não esqueçam de deixar esse papel comigo, ou o irmão Arlindo. Levanta aí, irmão Arlindo, para... O irmão Arlindo também tem esses papéis, que é para fazer a inscrição do encontro de casais, que será dia 29/11. Não deixem de devolver esse cartão, porque ele é muito importante para o controle das programações que a igreja está pretendendo fazer. Muito obrigado. Aí a palavra dos nossos amados. Versículo para memorização. Salmo 139, versículo 6. Ok? Atenção, líderes. Salmo 139, versículo 6. É um dos textos que o pastor leu na sua pregação. Queremos desejar a irmã Janete. É Iva, né? A minha esposa é Iva, Ivete. Irmã Janete, onde é que a senhora se encontra, irmão Salomão? Fica em pé aí. Olha lá, irmã Janete. Seu irmão Salomão está aí também, irmão Salomão? Eu sei que o senhor já está chorando. Não, vai chorar porque ele vai ficar sozinho. Ela vai viajar para os Estados Unidos, né? Isso é brincadeira, né, irmão Salomão? Mas, irmã Janete, Deus lhe abençoe. Faça uma boa viagem, viu? E nós vamos ficar aguardando, porque não demore muito não. Olha o coraçãozinho do irmão Salomão. Deus conceda uma boa viagem para vocês, ok? Muito bem. Olha, muito obrigado. Nós temos uma cantina que funciona aqui atrás. Mas você é convidado de ir lá conferir. Domingo passado me serviram uma carne que foi problema durante a semana. Porque quando eu ia me sentar na mesa, eu queria sentir aquele paladar. Estava tão bem feito que eu disse para minha esposa, mas que carne gostosa. Hoje eu não sei qual é o cardápio, mas seja o que for, vai ser legal. Tenham todos uma boa semana. Deus abençoe.
sobre a rocha. O Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja sua vida em comunhão e sua glória resplandeça. Mesmo fora do corpo, acaba morrendo. Amputado é condenado, é só questão de tempo. Ser cristão é ser igreja a todo momento. Mas ele vem buscar seu povo, não o desatento. Então se liga, sai dessa noia de ser infiel. Soldado que luta por combate tem que ter quartel. Essa conversa de Deus e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Essa conversa de Deus e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Essa conversa de Deus e igreja não é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Eu não quero o Fernandinho de irmão pra irmão, se liga.